Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vim dar algumas dicas práticas que você às vezes não faz e quem sabe você poderia começar a fazer, colocando em prática, portanto, no dia a dia, para começar a consumir mais frutas e hortaliças. Frutas, né, enfim, são saudáveis, são importantes. As hortaliças eu me refiro, tá? Quando eu falar hortaliças, eu estou me referindo de um modo geral aos legumes e às verduras. Ou seja, são alimentos naturais e que são importantes, como eu falei, né, das frutas, as hortaliças também são importantes para uma alimentação saudável. Portanto, se você agora quer saber como é que você pode passar a incrementar a sua alimentação com esses alimentos aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, depois ativa o sininho também, porque assim você vai receber um aviso do YouTube, olha só que bacana, toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, chegue mais e vamos fazer parte e ajudar no crescimento do canal. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque algumas pessoas, por exemplo, ou pela correria, ou eu acho que principalmente, né, por não gostarem mesmo, sabe, acabam não consumindo muita fruta ou hortaliça, ou muito pouco ou nada. Então assim, às vezes é uma questão mesmo de preguiça, de querer experimentar. Eu sei como é que é, eu já fui assim um dia, tá? Então eu entendo perfeitamente, eu sei como é que é. Mas eu sou nutricionista hoje, então é o meu papel aqui, né, obviamente no consultório, mas aqui a nível de dicas, né, levar essas informações, é a minha, digamos, contribuição, falar, informar que, olha, esses alimentos são importantes, e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como é que você pode fazer isso, ainda que você não curta muito consumir fruta ou hortaliça. Tem gente que tem até nojo, né, de consumir esses alimentos. Repito, sei como é que é. Quando você nunca experimentou, sei lá, uma banana, tem gente que adora banana, tem gente que adora, sei lá, uva, mas quando a pessoa nunca consumiu, dá aquele meio que nojinho, às vezes, de algumas frutas. Então, espero que esse vídeo aqui possa contribuir para que você tenha possibilidades de começar a acrescentar esses alimentos de outras formas. Entenda. Já tem um tempo que eu estou consumindo, assim, praticamente todo dia, um pão caseiro que eu faço. Tem até um vídeo de receita aqui no canal, que eu fiz o pão caseiro em um forno, só que aí depois eu descobri que dava para fazer com os mesmos ingredientes, só que no micro-ondas, bem mais rápido, né? Ou seja, no forno eu levei tipo 1 hora para pegar a estrutura do pão, e no micro-ondas eu consigo isso em 3 minutos e meio, mais ou menos. Mas o fato é que esse pão, beleza, eu faço, e aí você agora pensa, vou rechear com o quê? Dá para rechear com várias coisas, mas uma das coisas que eu boto, e geralmente na maioria das vezes é isso que eu coloco como recheio, né, é geleia de fruta. Então, olha só que bacana, em um pão caseiro você coloca geleia de fruta, e a geleia de fruta é algo que é a base de fruta, então você está consumindo fruta, só que em uma consistência diferente, fica parecendo, gente, sabe, um doce, a geleia, sabe? Eu tenho até um vídeo aqui no canal também, dando uma dica de um produto, né, um pote de geleia que eu gosto bastante, então você pode dar uma assistida nesse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo da geleia aqui embaixo, né, porque aí fica mais fácil para você saber de que geleia eu estou falando. Então essa geleia, ela é tão boa que parece até um doce, só que na verdade é um doce natural, um doce saudável. Ou seja, quando eu consumo meu pão com essa geleia, eu estou consumindo pão com fruta, né, só que fica parecendo que não é fruta. Enfim, é uma forma diferente de consumir fruta, entendeu? Falando ainda em pão, quando você faz um sanduíche salgado, por exemplo, né, com, sei lá, frango, alguma coisa assim, é típico as pessoas colocarem salada, só que tem gente que tira a salada, né? Mas eu acredito que para quem ainda consome, por exemplo, um alfacezinho ali, né, um pouquinho de tomate, pronto, comece a investir em outras coisas, além de um simples alface e somente tomate, sempre, sempre, sempre. Dá pra você colocar cenoura, dá pra você colocar beterraba, tanta coisa, né? Agrião, rúcula.
E normalmente, né, a depender do que você coloca ali de proteína, se você colocar algum molho, você não vai sentir tanto o gosto, né, das folhas. Se você não gosta muito do gosto das folhas, né, o gosto do molho, o gosto da proteína vai realçar mais. Então as folhas você não vai sentir tanto, só que você está consumindo. Então é uma forma de você consumir sem estar necessariamente sentindo tanto o gosto daquelas folhas que talvez você não curta muito consumir, né, aquelas folhas separadamente. Agora, sobre as frutas novamente, uma outra dica é a salada de frutas. Porque aquilo, talvez você não curta muito consumir uma fruta aqui separadamente, outra ali separadamente. Talvez uma salada de frutas, que é uma mistura, né, de frutas, talvez funcione melhor. Aí é uma questão individual. Eu, particularmente, prefiro consumir as frutas separadamente. Eu não gosto muito daquele visual, daquela mistura de frutas. Mas, repito, vai depender da preferência de cada um, entendeu? Voltando agora para as hortaliças, uma outra dica. Pizza. Pois é, a princípio você pode até estranhar. Ué, você está falando de pizza? É porque, gente, né? Tem lugares que hoje fazem pizza com massa integral, pizza com uma pegada mais saudável, existe, tá? Então, às vezes, uma pizza dessa mais saudável, com massa integral, você tem ali a presença de milho, de ervilha, de cebola, acho que até pimentão, enfim. Então você tem uma série de elementozinhos ali que são parte do grupo das hortaliças, ou até o tomate, que é considerado uma fruta. Então você pode ter o consumo de uma massa e nessa massa acabar vindo de forma agregada vários elementos aí do grupo das frutas e hortaliças. Qual é a ideia com isso tudo? É pegar algo que você de repente já goste, como por exemplo uma pizza, uma massa, e aí você coloca ali junto algumas coisas que você talvez não curta muito. Só que elas juntas, a pizza com talvez as folhas que você não goste muito, você consiga consumir as folhas por conta do sabor da pizza, que você vai mascarar mais o sabor das folhas, que repito, talvez você não goste muito. Então é uma forma de você tentar ali na sua criatividade, no seu dia a dia, como é que você pode consumir, não necessariamente daquela forma tradicional, aquela salada crua que às vezes você não curta. Talvez você não curta hoje, mas de pouquinho em pouquinho aí dessas formas você vai começando a gostar, e aí depois você está consumindo um pratão de salada e achando aquilo maravilhoso. Essa é a ideia. Tem uma outra coisa que é bem bacana que eu confesso a vocês que eu nunca fiz, assim que eu me lembre, mas existe, né? Que são cubos de gelo. Você não faz água e transforma em gelo na geladeira? Aqueles cubinhos de gelo? Pois é, tem gente que coloca, por exemplo, couve, né? Por exemplo, faz tipo um suco de couve e coloca naquela forminha, e aí você tem os cubos de couve em gelo. E você pode fazer isso também com fruta. Então você pode fazer cubos de gelo à base de fruta ou à base de alguma folha, né? Então assim, olha só que bacana, você pode pegar esses ingredientes transformando em gelo, e aí de repente, sei lá, você vai fazer depois um suco, um shake natural, né? De preferência com orientação do nutricionista sempre, né? E você coloca um gelo, só que esse gelo não é simplesmente água, é um gelo que já vai ter ali nutrientes de uma fruta ou de alguma folha que você fez previamente. Percebam que eu estou fazendo tipo um bate-bola, falando uma dica aqui de fruta, outra de hortaliça, aí agora foi do gelo, de fruta e de hortaliça, e agora eu vou dar mais duas dicas, uma de fruta e uma de hortaliça, né? Então é pra você aí ver o que pode se encaixar melhor pra você. E obviamente, né, vale o teste, sempre tendo a orientação de um nutricionista, é bom repetir. Bom, existem as frutas, aquelas naturais, né, que você encontra em feiras, em supermercados, mas existem as frutas secas também. Vou dar um exemplo. Eu nunca consumi até hoje um damasco, a fruta in natura. E eu nunca tinha consumido damasco de nenhuma forma, portanto. Era uma fruta que eu, assim, nunca consumi, então meio que, né, não me dá vontade, eu já consumo outras, então eu prefiro ficar com essas outras que eu já consumo. Então o damasco ficava ali, alheio a mim. Só que aí eu comprava às vezes, né, um mix de oleaginosas, né, que é aqueles potinhos que vem um monte de castanha misturada de vários tipos, e também às vezes esses potinhos vêm frutas secas juntas. Por exemplo, uva passa e damasco, tanto a uva desidratada quanto o damasco seco, né, desidratado.
Só que geralmente eu fazia o quê? Eu até consumia a uva passa, porque eu já gostava, e consumia as oleaginosas, as castanhas. Mas o damasco eu deixava sempre lá. Só que de tanto eu ver aquele damasco de vários outros potes que eu ia comprando, chegou um dia que eu falei, vou experimentar. E não é que eu gostei? Ou seja, de tanto que eu fui vendo, e eu sempre assim, desprezava, né? Outra pessoa que comia, mas eu não comia. De tanto que eu fui vendo, de pouquinho em pouquinho, eu mesmo fiquei com interesse de experimentar. Deixa eu experimentar, né? Então, experimentei e gostei. E aí, nesse caso, vale a dica de que às vezes você pode não gostar daquela fruta, às vezes in natura, mas você pode gostar da versão dela na versão seca. Repito, isso é apenas uma possibilidade, é só uma forma de mostrar a você que se você não gosta, sei lá, de uva, porque tem caroço, não significa que você não goste nada de uva. Você não gosta às vezes da uva daquela forma, mas você pode gostar da uva passa, você pode gostar do suco de uva. Então, dá pra gente sempre imaginar algo além. E não simplesmente, eu não gosto de uva e não gosto nada de uva. E quanto às hortaliças, né, tem uma outra questão que é a textura, que pode ser que incomode algumas pessoas, mas você pode modificar muitas vezes a textura pelo cozimento, pela técnica que você for utilizar com aquele legume ou aquela salada, né? Por exemplo, a cenoura. Se você pega uma cenoura e rala, a depender, né, da textura, né, que fica ali, o comprimento, a espessura, acaba ficando uma cenoura um pouco durinha. E aí aquela textura um pouco dura da cenoura, por exemplo, em um almoço, talvez incomode. Principalmente se a pessoa já não gosta mesmo, né, da cenoura e de comer esse tipo de alimento. O que você pode fazer? Consumir a cenoura na forma cozida. Você vai modificar a textura e até o gosto, tá? Pelo menos eu percebo uma diferença quando eu consumo a cenoura ralada, só que crua, né? E quando eu consumo a cenoura cozida. Eu percebo a diferença no gosto e, além disso, a textura. Ela fica mais molinha, mais macia. Então perceba que às vezes você pode experimentar de uma forma e não gostar. Só que você pode, quem sabe, modificar simplesmente algo envolvendo a textura. Simplesmente cozinhando, botando um pouquinho na água e cozinhando, já muda toda a percepção sensorial, aquela experiência que você vai ter com aquele alimento na sua boca. Eu espero que com essas dicas que eu dei aqui, você pelo menos pense e abra um pouco aí, né, agora as ideias de que talvez você não goste tanto de consumir determinados alimentos, só que eles podem começar a fazer parte do seu paladar, né, dos seus hábitos alimentares, começando de outras formas, e aí de pouquinho em pouquinho, quem sabe eles passem, né, em suas formas íntegras, estarem mais presentes no seu dia a dia. Então você não precisa às vezes sofrer por não consumir algo como uma maçã ou uma banana, mas quem sabe você pode consumir uma maçã e uma banana de forma diferente. E aí aos pouquinhos você vai criando gosto com aquele gosto daquela fruta, ao ponto de você consumir uma banana, né, propriamente dita, né, a banana, a fruta em si. E muitas vezes isso requer testar, experimentar, repetir, repetir, repetir. E aí quando você vê, você já gosta. Enfim, deixe seu joinha aqui embaixo se você gostou das dicas. Comente, tá? Se você, por exemplo, tem alguma outra dica diferente, né? Uma forma diferente de consumir, de incluir frutas, hortaliças no dia a dia que não foram citadas aqui, mas que você, por exemplo, faz ou, enfim, conhece, né? Alguma outra forma diferente. Compartilhe aqui comigo e com as outras pessoas que também vão olhar nos comentários aí também. Compartilhe o vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações. Aquela pessoa que justamente, né, não curte muito frutas e hortaliças, só que você sabe que é importante, então você quer que essa pessoa também saiba disso. E esse vídeo pode ser um incentivo, então compartilha. Aqui na tela eu deixo as minhas redes sociais para que você, que quiser me acompanhar, olha elas aí. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha aqui que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.